Deus, ele me oferta o que eu preciso, não necessariamente o que eu peço. Certo? Bom, sabendo disso, ele vai me ofertar o que eu preciso e eu preciso compreender isso. Então, quando Deus vier me entregando o pão, sendo que eu pedi a pedra, eu tenho que reconhecer. Para eu conseguir fazer proveito desse pão, eu tenho que reconhecer esse pão. Eu tenho que saber que ele vai me alimentar. Eu tenho que saber o que aquilo vai trazer de aprendizado para mim. Então, eu preciso estar ciente do processo. Por isso que é importante pedir. Então, por exemplo, vamos lá ao calcanhar de Aquiles de todos, né? Acho que de todo mundo, mas a fraternidade repete muito essa mesma história, né? Todo mundo já pediu em oração, Deus, dai-me paciência, né? Alguns até pararam de pedir depois que foi esclarecido alguns pontos sobre isso. Quando a gente pede paciência, Deus dá paciência? Não. Mas não é pedis e obtereis? Mas Deus não te dá paciência. Por que Deus não vai me dar paciência? Porque a paciência é uma construção minha. Se Ele me der uma coisa que sou eu que tenho que construir, que mérito isso vai ter para mim? Que mérito vai ter a paciência se ela não é minha, se ela veio do externo? Eu tenho que construir. Então, o que Deus vai me dar? Situações em que eu possa trabalhar a minha paciência. Mas por que foi importante eu pedir? Porque quando eu peço, eu começo a construção do processo. Quando eu peço, eu inicio o processo de reconhecimento dessas situações. É mais fácil para eu conseguir enxergar naquele momento em que vem a oportunidade de eu trabalhar a minha paciência, é muito mais fácil de eu enxergar. Essa aqui é uma oportunidade para eu trabalhar a minha paciência. Então, o pedir faz parte, porque quando você pede, você inicia a construção. Porque você começa a conscientização do que você precisa trabalhar em si. Então, por exemplo, quando você pede a paciência, tem um motivo aí. Você está percebendo que a sua falta de paciência, por algum motivo, está te trazendo desconforto, a sua falta de paciência, por algum motivo, está trazendo conflito com as pessoas que você ama. Então, você já deu um passo maravilhoso, você reconheceu que precisa de paciência. Então, quando você pede, você está construindo em você a abertura, você está abrindo as portas para que você possa enxergar as oportunidades que a vida vai te oferecer para você trabalhar esta paciência. Talvez se eu não pedisse, as oportunidades viriam e eu não me daria conta disso. E a questão do pedir, a gente tem que pensar o seguinte, como eu disse, Deus não vai me dar paciência. Deus não vai me dar a coisa pronta, Ele vai me dar as ferramentas, Ele vai me dar as oportunidades, e eu que vou trabalhar ativamente para construir isso. Então, quando a gente pede, a gente está começando o processo, por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu quero uma casa, ok? Eu quero uma casa, e eu peço uma casa. Deus não vai me dar uma casa. Ele vai me dar o tijolo, ele vai me dar o cimento, ele vai me dar o vergalhão, mas a casa quem vai se construir sou eu. Só que se eu não peço, se eu não faço primeiro a planta, se eu não construir na minha cabeça que eu quero a casa, Deus vai começar a me dar um monte de tijolo e eu não vou entender para que é aquilo. Por quê? Porque eu não construí na minha cabeça que eu preciso da casa. Então, quando você pede, é como se você tivesse... E isso aqui, gente, não é coisa minha. Na verdade, essa frase que eu vou falar agora é do senhor Joel, tá? Quando você pede, você está fazendo a planta baixa da sua construção.
Você está construindo no mundo das ideias aquilo que vai ser construído na realidade. Só que precisa estar aqui antes. E por isso o pedir é importante. Porque quando você está pedindo, você está construindo aqui. E aí, quando Deus te der o tijolo, quando Deus te der, né, o cimento, você vai ter mais facilidade para entender, esse tijolo é para construir aquela casa que eu pedi. Agora, se eu não peço, Deus vai começar a me dar tijolo e eu vou achar que aquilo são pedras no meu caminho. Deus vai começar a me dar cimento e eu vou achar que aquilo é poeira para atrapalhar minha visão. Eu não vou conseguir reconhecer as ferramentas que estão chegando até mim. Fala.